Exercícios obrigatórios para mulheres acima dos 30 anos, acima dos 40 anos, que querem definir o seu corpo de maneira feminina, de maneira harmônica, para realmente ficar mais bonita pelada, com definição e harmonia ao mesmo tempo. Seja muito bem-vindo à nossa live número 2 do aquecimento do Desafio Definição 30+, que começa segunda-feira, semana que vem. E eu espero que você já esteja inscrita no nosso desafio. Nosso desafio ele é gratuito, tem duração de uma semana, vai do dia 14 até o dia 20 de julho. Sempre às 8 horas da noite vão ser as nossas aulas. E eu espero realmente que você já tenha feito a sua inscrição. Você pode fazer a sua inscrição clicando no botão ali do meu perfil, da minha bio. Faz a sua inscrição, entra no grupo de WhatsApp. Tem conteúdo também, que já começou conteúdo dentro do grupo de WhatsApp, já tem e-book disponível lá dentro. Na verdade já temos 2 e-books, né? Um é o Manual Alimentar da Barriga Chapada 30+, está disponível para quem responde a pesquisa. E temos também o e-book de cardio. Meu Deus do céu, esqueci uma coisa. Vocês estão me ouvindo aqui com um eco. Espera um pouquinho, eu vou melhorar isso. Sabe que eu comecei a live aqui e eu falei, nossa, eu tô me sentindo meio pelado, parece que eu tô sentindo falta de alguma coisa. E realmente eu não tinha pego o meu microfone. Essa live de hoje é impossível fazer sem microfone, porque eu vou me distanciar depois e aqui tem um eco muito grande. Então, ó, espero que dê tudo certo aqui. Eu vou botar o microfone. Calma aí que talvez fique sem som por alguns segundos. Tá funcionando. Só fala se tá funcionando aqui o som, por favor. Esqueci, cara, de colocar o microfone. Nunca tinha esquecido disso. Mas não atrapalha, Will. Obrigado, Lu. Boa noite, Lu. Dá pra ouvir também. O problema é que depois eu vou me distanciar e aí fica ruim. Aí vai dar muito eco, sabe? E agora vai ficar melhor. Dá pra ouvir? Sim, show de bola. Deixa eu perguntar uma coisa pra vocês. Antes da gente começar aqui a nossa parte prática, eu mostrando os exercícios aqui pra você, deixa eu fazer uma pergunta. Quem aqui assistiu a live de ontem? Quero ver. Boa noite, Núbia, minha cascudeusa maravilhosa, que está fazendo o maior sucesso. Obrigado pelo feedback do microfone. Deixa eu prender ele aqui. Vocês vão ter que ter um som muito bom. Boa noite, Cá. Tudo bem? Obrigado pelo feedback, pelo retorno. A Ju também está por aí. Ô, Ju, posso mostrar seu abdômen aqui? O abdômen da Ju, ela liberou para eu mostrar no e-book de cardio. A Brendinha tá por aí também. E aí, eu quero saber, tá funcionando? Eu já sei. Agora, quem é que assistiu a live de ontem? Ótimo, várias estão falando que sim. Agora, quem é que fez a tarefa de ontem? A gente já começou, querendo ou não, a gente já começou aqui. O desafio, ele começa oficialmente na segunda-feira, mas já tá rolando esse aquecimento, ele já começa a funcionar para você também. Então, a tarefa de ontem era qual? Você baixar o aplicativo de passos, se você não tem um smartwatch, se você não tem um relógio, e mensurar os seus passos de hoje. Quem fez isso, por favor, me fala, e me fala aqui já direto quantos passos você deu no dia de hoje. Até agora, pelo menos. Quantos passos você deu? Por favor, me fala aqui, que eu quero saber. Sim, eu fiz 7.000 passos, a Adriana. Adriana ali, ó, Adriana Lourenço, que fez os 7.000 passos. Adriana, você mensurou pela primeira vez. E foi um dia atípico da sua vida? Foi um dia mais ou menos igual aos outros? Como é que foi? 6.200. Olha a Dai aí, ó. A Dai, hein? 11.000 passos. Muito show, hein? Muito show. 6.000. Olha só, tá uma média até aqui, ó. A galera tá colocando uma média assim, que é uma média que não é ruim. Aqui a Mila, óbvio, né? A Mila aqui, ó. Mila Santos, 9.000. Cascudeusa maravilhosa, né? Já teve um puta resultado. 9.200, 6.000. Essa média, deixa eu falar com você aqui, essa média dos 6.000, ela não é ruim. Ela não é ruim, mas ela também não é boa. Você não consegue gerar um gasto realmente assim significativo para ajudar você a perder mais gordura. Claro, é melhor do que quem fez 3.000, 4.000 aqui, né? Mas vamos buscar ali os 7, 8, 9.000, porque dá. Muitas vezes são pequenos ajustes. Lembra da live de ontem que eu falei? Ela ainda está no ar, depois vai sair do ar, mas depois você assiste ela.
Eu falei as estratégias práticas para você começar a aplicar e já conseguir aumentar o seu número de passos. Então, saiba que isso aí é importante, porque isso é o verdadeiro aumento do metabolismo. O verdadeiro metabolismo acelerado vem daí. Você entendeu tudo ontem, todos os detalhes, o porquê que isso aí é tão poderoso. Maravilha. Vamos entrar no tema da aula de hoje, então. Quando eu falo aqui de alguns exercícios obrigatórios no treino de uma mulher de 30, de 40 anos, para que ela tenha um resultado em definição muscular de maneira feminina, tem muito do que eu enxergo da minha visão de como que eu vejo um corpo feminino, e isso aí é totalmente discutível porque você pode ter a sua visão. E não tem nada de errado. A minha não é a certa nem a errada, nem a sua é questão de gosto. Só que, como que eu enxergo esse corpo mais feminino? Com mais massa muscular, sem exagero. Eu não gosto, particularmente, eu não gosto e não trabalho dessa forma com aqueles corpos mais quadrados, sabe? Um trapézio muito grande, onde você tem um ombro e a cintura fazendo quase um desenho do Bob Esponja, de uma geladeira, sabe aqueles tipo tanque de guerra? Eu não gosto de trabalhar dessa forma, eu não gero esse tipo de resultado. Ah, William, mas não tem a ver com genética? Não tem a ver com genética e você vai entender por quê. É óbvio que algumas mulheres têm o corpo mais violão do que outras e isso sim tem a genética envolvida. Mas dentro das nossas possibilidades, a gente consegue colocar mais massa muscular em tal lugar, um pouquinho menos de estímulo em outro lugar, e com isso dá uma modelada, dá uma moldada no corpo feminino. Então eu enxergo um corpo com ombros e costas bem desenhadas, com uma boa quantidade de massa muscular, uma cintura mais fina, glúteos com desenhos, coxas com desenhos, e aí a gente começa a entrar naquela máxima do uau, é um shape mais slim ou é um mais cavalona? Isso é muito individual, o que você mais gosta, tá? Eu até fiz um post agora, faz pouco tempo, questão de umas 2 horas eu acho, justamente sobre isso. Coloquei lá uma mulher, que é uma mulher bem desenvolvida, com muita massa muscular, só que ela tem uma cintura muito fina, só que ela tem muita massa muscular. E aí, às vezes, os nossos parâmetros, dependendo quem que a gente acompanha aqui na internet, a gente pensa que não, aquela mulher ela não tem muito volume. Cara, ela tem muita massa muscular, muita mesmo. Nos locais que deixam ela com um corpo extremamente feminino. Aquele shape não é comum de ter. Você pode ver depois ali no meu Reels, né? No meus Reels, não é comum de ter aquele shape. Não é assim, eu vou fazer um treininho. Não, aquilo ali tem um componente genético também, é óbvio que tem. É sempre bom levar em consideração. Só que quando eu falo de genética, que é importante deixar claro que cada um tem a sua genética. Alguns desenhos, os ventres musculares, como são os seus músculos, isso tudo, e algumas características ósseas, elas são bem individuais. Agora, o que nós não podemos fazer é falar o seguinte, a minha genética ela não é boa, então eu nem vou fazer nada. Não. Você não pode buscar ter o corpo da fulana. Hoje mesmo nós estávamos fazendo uma reavaliação e aqui a minha equipe está aqui também, a Ká está aqui, a Mila está aqui, eu não sei se a Paloma está aqui, eu não vi também, porque eu não consigo ver os comentários ao mesmo tempo que eu dou a aula, porque eu tenho um certo déficit de atenção, e nós até brincamos com uma reavaliação que foi feita hoje. Qual foi a brincadeira? A Dayana, eu não sei se a Day está aqui, né? A Day Soufer, ela mandou a reavaliação, ela treina em casa, ela só treina em casa. E ela entrou, desde que ela entrou no Definição Extrema, ela foi orientada por mim a fazer déficit calórico. O déficit calórico é ingerir menos calorias do que ela precisa para que ela perca gordura. Só que feito de maneira inteligente e com os treinos de musculação muito encaixados. E ela só treina em casa. Ela só treina em casa. E o corpo dela, em questão de meses, está absurdamente incrível. Tá bizarro. Tá bizarro. A questão é que ela tá com o abdômen desenhado, os ombros desenhados, as coxas desenhadas. E aí ela falou que ela queria, eu até vou ter que mandar um complemento da reavaliação dela, ela falou que ela queria o quê? Entrar em um superávit calórico para ganhar mais volume. E nós brincamos, eu falei assim, nossa senhora, eu não entraria em superávit. Eu não faria isso, porque eu tô com um resultado tão bonito que ela tá também, que eu gostaria de me aprimorar mais naquele tipo de resultado.
talvez mantendo, talvez definindo um pouquinho mais, mas ela gostaria de mais volume. Mais uma vez, gostos são individuais. E aí a Ká falou também, né? A Ká Bertelli falou, eu também faria isso, eu também nem pensaria em fazer um superávit. E a questão aqui é o seguinte, poxa, eu não tenho aquele abdômen dela, eu não tenho. Eu faço isso aqui há muitos anos, eu tenho um abdômen até bacana, mas eu não tenho o abdômen dela, que ela conquistou. E eu nunca vou ter o abdômen dela, mas eu posso melhorar o meu em relação a mim mesmo. Assim como a Ká pode melhorar em relação a ela. E a própria Dai, que já melhorou bastante, pode melhorar ainda mais com as estratégias corretas. Então você pode sim falar, não, fulana, ela tem um baita corpo. Por causa da genética dela. Não é só a genética que faz isso. Mas nunca busque o corpo da outra. Busque sempre melhorar em relação a você mesma, porque isso sim é possível. E não dá para dar desculpa da genética que falar assim, não, eu não tenho genética, então eu não faço nada. Você só descobre a sua genética, se ela é boa ou se ela é ruim, não é sem fazer nada, tá? Não é. É quando você faz as coisas certas pelo tempo necessário. Por exemplo, tem pessoas que são muito magrinhas, sem fazer nada. E quando começam a fazer musculação, elas desenvolvem muito rápido. Existe esse tipo de pessoa. Desenvolve muito rápido. Então a genética dela não é de ser magrinha. A genética é em resposta aos estímulos que ela sofre. A alimentação, ao treino bem feito. Aí sim a gente vê como é que é a genética. Eu, por exemplo, teve uma época da minha vida que eu estava muito focado em ganhar peso. E eu ganhei muito peso. Mas eu estava no limite do limite. Eu tenho 1,80m, 1,81m. Eu cheguei a pesar 100 quilos, o que para mim era muita coisa. Mas eu tinha que comer, eu estava comendo em torno de 7.000 calorias por dia. 7.000 calorias por dia. Era muita comida, muita, o tempo todo. Eu tinha até problema de gengiva, de tanto estar escovando os dentes depois de eu me alimentar. Era muito difícil, mas eu ganhei aquele peso. Fiquei um pouquinho gordo, um pouquinho gordinho, mas ganhei um pesão. Só que para minha genética eu vi que, peraí, eu não tenho a genética do cavalão. Não tenho essa genética. Agora, a genética do shape slim, eu tenho ela. Eu sou um cara que hoje eu consigo me manter aqui. Hoje eu peso em torno de 83 quilos, então é quase 20 quilos a menos do que eu já pesei. Tenho um corpo aqui que eu consigo manter numa boa, consigo levar minha vida social, consigo comer as coisas que eu gosto, me alimento de maneira saudável, treino bem, meus treinos não são longos, nem nada disso. Eu não vivo para o meu corpo, mas eu tenho um corpo que me satisfaz, que eu sei que eu consigo manter numa boa. Então isso é importante, mas eu descobri a minha genética depois de fazer as coisas certas. Então, muito cuidado com isso. Não adianta fazer, por exemplo, 2 meses de academia e falar, não, a minha genética é para ter barrigão. Não é isso. Você já se alimentou direito? Nunca me alimentei bem porque a minha genética ela não é boa. A genética, olha meus pais, não tem nada a ver com os seus pais. É óbvio que nós temos uma carga hereditária, mas temos um exemplo aqui na minha família mesmo. A Camila, pequenininha, magrinha, o irmão dela, alto, gigantão, bonito pra cacete. Os dois vêm do mesmo pai e da mesma mãe. Meu cunhado é um cara extremamente bonitão, o cara todo lá. É o oposto da genética da Camila. A única coisa que eles compartilham de uma genética dos pais é o rosto bonito. Isso sim, eles têm, os dois. Agora, o corpo, a estrutura física, a estrutura óssea é diferente. Então, existe a herança genética, mas não é só isso que determina. Feito? Além disso, você pode ter também características genéticas para engordar mais em alguns locais do corpo e secar muito em outros. Eu tenho algumas cascudas que elas têm abdômen, assim, extremamente trincado. Mas quando eu falo extremamente, eu não estou exagerando. É extremamente trincado. Mas ali no bumbum tem uma gordura localizada muito mais resistente. Então, essa pessoa ela tem facilidade para perder gordura ou ela tem dificuldade de perder gordura? As duas coisas na mesma pessoa. Na mesma pessoa. Porque ela tem um abdômen trincado, mas muita gordura, por exemplo, no culote. E aí, eu nem estou falando de algumas outras patologias, como por exemplo o lipedema, que o lipedema te joga aquele problema diretamente naquele local e mesmo em déficit calórico você consegue melhorar o corpo todo, mas o impacto no lipedema ele acaba sendo muito mais limitado. Podemos falar mais de lipedema em outro momento se tiver interesse também. Mas a questão toda que eu trago aqui para você é,
Você tem a sua característica genética, que você descobre como ela é depois que você se coloca à prova com treinos de alimentação. Mas independente disso, existem ferramentas, e eu começo a passar para você aqui hoje, ferramentas para que você consiga modelar o seu corpo através de uma visão de corpo feminino que eu vou entregar aqui para você. Agora, só me fala se você concorda com essa minha visão, porque senão às vezes não vale nem a pena você continuar na live. Uma mulher com o corpo mais definido, que aparenta ser feminina, que não é quadrada, tem um bom desenvolvimento de glúteos, bom desenho das pernas, tem um bom desenho dos braços também e dos ombros com uma cintura mais fina. Você consegue imaginar essa mulher aqui? O que você acha desse tipo de perfil? Eu estou falando no geral, tá? Mas o que você acha desse tipo de perfil aqui? Vai me falando aqui que eu quero ver. Eu quero ver. Enquanto eu tomo a minha água. Ó, muitas concordam. Que bacana, que a nossa visão, ela acontece. E quando eu falo isso, olha aqui a Érica também, a mudança que a gente teve no corpo da Érica é bizarra. Tava num post de ontem também, né? É bizarra. A Érica é uma que, por exemplo, eu já xinguei ela no bom sentido. Eu falei, como que você posta vídeo fazendo exercício de braço lá na comunidade querendo me humilhar? Porque ela tem uma definição dos ombros e das costas que é absurda. Mas ela, até os 39, 38, não tinha essa definição. Então a Érica, que está aqui na live, poderia falar muito bem. Olha, eu não tenho uma boa genética para braços. Meu braço ele é bem gordinho. É bem gordinho. Porque eu tenho 38 anos, eu já treinei, já fiz funcional, já fiz academia e o meu braço é bem gordinho. Então eu não tenho uma boa genética para isso. Errado. Quando ela começou a fazer uma boa alimentação em déficit calórico inteligente, quando ela começou a treinar de maneira inteligente, e já teve, logo que ela entrou lá na comunidade, ela meio que quis um treino diferente e já tomou uma, né? Falando, eu falei assim, calma lá, menininha, calma lá, Érica. E ela se acalmou. E o que aconteceu com o corpo dela? É bizarra a mudança. Eu até quero ver se eu tenho aqui, de maneira fácil aqui, só para mostrar para você aqui. Deixa eu ver se eu tenho os braços da Érica. Estou falando aqui da genética de braços, né? Que até os 38 ela não sabia. Fala aqui até que idade que você não sabia, Érica, enquanto eu procuro a sua foto. Até determinada idade ela não sabia disso. Tem uma foto que ela está com a mesma roupa. Ah, essa aqui está separada as fotos. Ah, eu acho que eu vou conseguir mostrar. Ó, presta atenção na Érica aos 34 anos. Roupa de academia. Isso aqui é uma boa genética para braço? Sinceramente, não é. Não é. Isso aqui não é um braço totalmente desenhado, totalmente definido. Não é. Não tem como a gente falar que é. Agora, fica aí, fica ligada. Olha aqui a diferença. Ó. Deixa eu achar ela aqui de novo. Aqui no rolo da minha câmera aqui tem muita foto de aluna, de cascuda. E aí eu demoro para achar. Olha agora, olha agora, olha agora, olha agora. Olha a diferença. Deixa eu até sair daqui. Olha aí. Então, assim, isso aqui é por causa da genética dela? Não é por causa da genética dela, mas também tem a genética envolvida. Agora, se ela não tivesse um treinamento adequado que ela não tinha antes e não tivesse uma alimentação adequada que ela não tinha antes, ela não teria conseguido esse resultado. Começa a perceber o que é a genética que eu falei. Que exemplo bom. Usar a Érica como exemplo aqui foi show. Foi sensacional. Porque aqui a gente vê exatamente o que eu expliquei até agora na prática. Na prática. Com o exemplo de quem? De uma mulher real, como eu gosto de insistir. De uma mulher de verdade, que está aqui junto com a gente ainda. Então, aí você consegue começar a entender os conceitos e a colocar tudo na prática também. E esse que é o grande diferencial. Esse é o grande diferencial. E para que a gente molde, eu já vi que muitas de vocês concordam com o tipo de corpo que eu descrevi aqui. E os exercícios que eu vou passar para você hoje, que eles podem ter algumas variações, os exercícios que eu vou passar para você aqui hoje, eles têm a possibilidade de ter variações tanto para a própria academia como para o treino em casa. Tem alguém aqui que treina em casa? Por favor, aqui me fala. Me fala só academia, em casa. Me fala aqui onde é que você treina.
que eu quero saber assim, se vale a pena eu passar as variações para quem treina em casa ou para quem quer treinar em casa, ou se não vale. Por favor, me passa aqui. Quero ver só onde é que você treina. Porque senão eu fico só mostrando só exercício de academia, sabe? Aí para mim até é mais fácil. Mas se você quiser as variações em casa, eu mostro. Pode ter certeza disso. Deixa eu só tirar aqui. Aí. Academia, academia, academia. Ah, tem algumas em casa? Não, tem algumas, várias em casa. Em casa, em casa, em casa, em casa. Em casa. Não, dá para ter as variações em casa sim. A Pri tá por aí também. E aí, Pri, sua maravilhosa? A Fran também tá aí. Cara, como eu gosto de ver minhas cascudas aqui. Como eu gosto de ver também. Ah, olha aí, ó. Que show, que maravilha. A Dani também. Bom, vamos lá. Eu vou mostrar aqui, primeiro em academia e depois eu dou a opção para que você faça em casa. A gente já começa a entender aqui também que quando a gente for fazer em casa, você vai ver que é praticamente a mesma coisa, tá? Óbvio que na academia nós temos possibilidades de ter aparelhos já prontos para que a gente faça, tenha mais estabilidade, mas isso não é determinante para que você tenha um resultado ou para que você não tenha um resultado. Eu quero começar aqui com um exercício, aliás, com os exercícios principalmente para que você trabalhe as musculaturas, para que você forme o tipo de corpo que nós conversamos aqui, que a grande maioria aqui disse que concorda. Se vamos falar, por exemplo, de exercícios para o desenvolvimento de glúteos, de coxas e de interno de coxas também, quando a gente fala de glúteos, é bumbum, por completo, beleza. Quando a gente fala de coxas, a gente está falando da parte da frente da coxa, parte de dentro da coxa. Alguém tem problema aqui com a parte interna de coxa? E estamos falando também de posteriores de coxa. Infelizmente, nós não temos um exercício que vai trabalhar toda essa região. William, mas qual que é o agachamento super completo? Porque eu ouvi falar que o agachamento é o mais completo. Não, o agachamento não é o exercício mais completo. Talvez de todas as opções que nós tenhamos, ele é sim um dos mais completos. Mas ele não vai trabalhar todas essas musculaturas de uma vez só. Por quê? Porque um agachamento, quando ele é mal feito, você não consegue trabalhar nem a parte de dentro da coxa e nem o glúteo, e a sua coxa ainda trabalha de uma maneira um pouquinho errada. E aí eu começo falando para você o seguinte: qual que é o caminho, a trajetória normalmente feita por uma mulher que quer transformar o corpo, quer definir mais o corpo e não tem resultados? Primeira coisa, vai para academia. Beleza. Vai para academia, aí recebe um treino bem genérico, muitos até falam às vezes que é um treino individual, mas não tem nada de individual aquilo lá. Você recebe um treino bem genérico e aí começa a fazer os exercícios. Você nem aprende a técnica correta, muitas vezes aprende uma técnica para não se machucar, mas uma técnica correta onde você estimula ao máximo a musculatura-alvo, muitas vezes você não aprende, mas se aprender, show. Muitas vezes você não aprende a fazer a progressão da maneira que tem que ser feita, e isso é um grande problema, então você não aprende a progredir, acha que é só aumentar o peso, só aumentar a carga, isso quando acaba aumentando, né? Na hora correta que tem que aumentar. Então não aprende a fazer a progressão correta. Muitas vezes o número de séries é extremamente elevado. 4 de 15, 3 de 12 em todos os exercícios, 5 séries aqui, 4 acolá. Então você acaba fazendo um número de séries elevado. Você não é indicada a treinar até próximo da falha, não é ensinada o que é uma série realmente próximo da falha. E também não sabe fazer o ajuste correto das cargas. Então, esses são alguns problemas de você pegar aquele treino da academia. Beleza. Qual que é o problema em relação a isso tudo? Depois disso, você começa a treinar e não vê resultados. Você está com o celular na sua mão. Aí você começa a seguir perfis fitness. De repente, você vê um exercício meio diferentão lá. Aí você fala, opa, é por isso que eu não tenho resultado. Vou começar a fazer esse exercício diferente. Vou começar a fazer esse stiff encostada na parede e com uma barra meio virada para o lado. Beleza. Aí você começa a ver exercícios diferentes e normalmente quem posta exercícios diferentões tem um puta shape.
tem um baita de um shape, ou é um cara bombado, ou uma mulher bombada, gostosona, aí posta uns exercícios meio diferentes, você fala, esse é o caminho. E você começa a copiar esses exercícios de maneira aleatória. Aí você continua sem resultado. Aí você fala, meu Deus do céu, qual que é o problema? Aí você vai na caixinha de perguntas de personal trainers, que acontece muito comigo aqui também. Me fala, por favor, um exercício bom para o glúteo. Me fala, por favor, um exercício bom para essa lateral do abdômen. William, me fala exercício bom para tirar a gordura das costas. Porque você acha que existem exercícios específicos para tirar gordura, você não vai tendo resultado com os exercícios mais básicos, mais conhecidos, porque não faz bem feito. E esse é um ciclo que acaba fazendo com que você ou fique frustrada, ou comece a aceitar que você não tem resultado porque você não nasceu para isso, porque teria que treinar mais, porque você não tem genética para isso, ou muitas vezes você acaba desanimando e desistindo. É um ciclo que acontece e acontece muito. E o que eu vou mostrar aqui para você é que os exercícios, eles não precisam ser diferentes, aqueles exercícios diferentes, mas você vai fazer ele bem feito. Bem feito. E vale muito mais você fazer ele bem feito, com a carga que você consegue executar agora, do que você colocar uma carga que é irreal para você. Que é irreal. Então, esse é o básico. Presta atenção nisso, que talvez o que eu mostre para você não tenha nada de novo, mas você vai entender o raciocínio por trás de cada exercício. E a gente começa, então, falando de um excelente exercício, que é o agachamento. Mas agora, é raríssimo, é realmente raríssimo a gente ver alguém agachando correto. Eu frequento academias, hoje em dia não tanto, mas até início do ano eu frequentava muitas academias. E eu já falei isso para as minhas cascudas, já fiz post lá na Casculand. Quando eu vejo as cascudas melhorando os seus movimentos de agachamento, agachando da maneira correta, utilizando das boas amplitudes, respeitando cada uma dentro das suas limitações, é claro. Quando eu vejo um leg press feito como o da Karen, que tem condromalácia, fazendo da maneira maravilhosa, amplitude correta e tudo, eu falo, vocês não têm noção do que é nas academias por aí. É raríssimo de ver isso. E eu fico tão orgulhoso porque, poxa, é um programa online e graças à boa orientação e graças também ao que nós oferecemos de suporte técnico para correções dos exercícios e ajustes dos exercícios, cara, as cascudas treinam muito bem. E você pode começar a fazer isso, mesmo que você não seja minha cascuda oficial, mesmo que você esteja aqui só assistindo a live, você pode também, a partir de agora, começar a usufruir disso. A usufruir. Agora, primeiro alerta. Não é fazendo uma única vez que você vai sair de um agachamento, por exemplo, ruim, ou dos outros exercícios que eu vou mostrar para você, e já vai ficar uma expert. Já vai ficar incrivelmente maravilhosa. Não. Tanto que o nome disso tudo é treinamento. Você melhora, melhora um pouco, melhora um pouco, melhora um pouco. Ainda mais quando nós falamos de exercícios que demandam um pouquinho de amplitude, de mais flexibilidade, mais mobilidade. Talvez você tenha que melhorar a sua mobilidade do tornozelo, do quadril. Você experimenta movimentos que talvez você não tenha feito nos últimos anos. Um agachamento realmente profundo, talvez você tenha feito quando? Quando você era criança, parou de fazer, o corpo vai atrofiando, você não vai tendo aquela experiência a mais, e aí você acha que você não é capaz disso, mas é mentira. É mentira. O que eu já vi de até alunas novas, cascudas novas. Tem uma que me mandou, ela entrou em janeiro, aí me mandou um agachamento. 20 quilos cada lado, mais a barra. Porra, ali tem pelo menos 50 quilos nas costas. E ela foi agachar, e o que ela fez? Aqui, ó. 20 quilos cada lado. Falei, não, só um pouquinho. Encheu de peso para fazer isso aqui, ó. Falei, não adianta. Você está querendo trabalhar o quê aí? Poxa, tem toda a orientação, todo o passo a passo em vídeo de como tem que ser agachado, respeitar a primeira parte técnica, que eu vou passar para você aqui agora. Mas você não vai me encher de peso para fazer um movimento pela metade, porque quando você faz isso, você não consegue trabalhar as musculaturas que deveriam ser trabalhadas. Ponto final. Ponto final.
Então, o agachamento. Primeira coisa de tudo. Ó, já tem gente que faz com 20 de cada lado. Maravilha, mas vai ter que ir até lá embaixo, tá? Então, primeira coisa de tudo aqui. O agachamento que eu vou passar para você serve para fazer na academia, mas serve para fazer em casa. Porque a estrutura, o passo a passo dele é idêntico. E aqui a gente começa por baixo. Sempre no agachamento a gente vai começar por baixo, tá? Sempre por baixo. O que é o por baixo? Posição dos pés, tá? E para que serve o agachamento, então? A gente vai trabalhar musculatura de dentro da coxa. Você não tem noção do que trabalha o interno de coxa no agachamento. É muito. A gente vai trabalhar as suas coxas, principalmente o vasto lateral e o vasto medial, tá? São essas musculaturas aqui ao redor, tá? E também, do jeito que a gente vai fazer o agachamento, a gente vai trabalhar também o glúteo. Também. Agora, precisa seguir esse passo a passo. Como é que é o passo a passo aqui do agachamento, então? Primeiro de tudo, afastamento. Não existe um único afastamento dos pés. Por quê? Porque tem pessoas que têm esse osso aqui da perna, a tíbia, diferente de outras. Ossos mais curtos, ossos mais longos. Tem gente que tem o fêmur maior do que outras pessoas também. Então, uma pessoa que é muito comprida de pernas, essa pessoa vai ter mais dificuldade de agachar com uma base mais próxima dos ombros. Então ela naturalmente vai afastar um pouquinho mais os pés dela. Tem pessoas que podem se sentir um pouquinho melhor fazendo com o afastamento debaixo dos ombros, mais ou menos, linha do quadril, o ombro. Agora, se a gente pudesse ter aqui uma regrinha para você experimentar pelo menos, se você quiser aí, você pode até ficar de pé e experimentar comigo. Seria o quê, ó? Vamos fazer o seguinte. Deixa embaixo dos seus quadris, tá? Embaixo dos quadris aqui, ó, apontado para frente os pés. Aí você vai girar o seu calcanhar para fora, tá? Mais ou menos 45 graus, e depois vai colocar os pés também na pontinha para fora. Só isso. É um afastamento que pode ser muito confortável. Ah, William, eu gosto de agachar assim, eu me sinto bem. Beleza, eu gosto um pouquinho mais para dentro. Não tem problema. E nesse caso, não tem certo e errado e muitas vezes você até vai descobrir isso depois de experimentar. Porque você vai fazer a pisada e aí depois que você desce algumas vezes, você fala, não, o meu agachamento normal eu vou fazer aqui. Porque o principal que a gente quer aqui é que você tenha uma grande amplitude. Uma grande amplitude. Quando eu falo grande amplitude, não necessariamente é fazer isso aqui. Porque nem todo mundo consegue. E isso é importante que você saiba que é a sua grande amplitude. É você que vai descer o máximo que você consegue. Mas você não vai aceitar descer pouco. Do tipo, ah não, eu só consigo até aqui. Esse é o meu movimento. E aí, ó, peso, peso, peso. Caceta, velho, não. Você, se só desce até aqui, não tem problema. Mas você vai fazer o quê? Velocidade controlada, para descer um pouquinho mais. Chegou no seu máximo? Tenta descer um pouquinho mais. Cheguei aqui, beleza, sobe. De novo, chegou no seu máximo? Tenta descer um pouquinho mais, sobe. Descer de maneira controlada, você vai contar de 3 a 4 segundos a descida. Porque aí você consegue dominar mais essa descida e explorar novos ângulos lá embaixo. Essa é uma tática muito boa. Existem outros tipos de exercícios onde você melhora. Eu vou passar eles na aula número 1 do Desafio Definição 30+. Eu vou colocar alguns exercícios específicos para você melhorar as suas amplitudes, não só no agachamento, em outros também. Até porque vai ter parte prática de treino também, vai ter treino completo no nosso desafio. Então, se inscreve, né? Você já deve estar inscrita, né? Se não está inscrita, link no perfil para você fazer a sua inscrição gratuita. Então, quanto a isso, não precisa se preocupar, que a gente vai passar. Vamos falar mais da parte técnica aqui, ó. Então tá, ó, vou ajeitei aqui os meus pés, beleza, essa posição. Para onde começa o movimento agora? Essa hora me dá até uma certa pena, porque você vai encontrar gente falando na internet, começa o movimento pelo quadril. Não, começa pelo joelho. Porque cada pessoa quer falar algo diferente para chamar a atenção na internet. Então você vai ter gente falando assim, ó,
começa pelo joelho e depois você vem para cá. Não, começa para cá. Quem trabalha na internet tem muito trabalho para corrigir algumas informações erradas aqui. O movimento mais natural que existe é você pensar o seguinte: opa, eu começo pelo quadril, mas isso não significa fazer o movimento só no quadril e depois começar o joelho. É praticamente ao mesmo tempo. É praticamente ao mesmo tempo. Você não precisa se preocupar muito com isso, porque agachar é um movimento natural do ser humano. Se você não está acostumada, fica tranquila porque é natural. O movimento de agachar, de levantar, de empurrar, de puxar. É mais ou menos isso que a gente faz na musculação. Então aqui é importante que você comece pelo quadril, mas é quadril-joelho, é praticamente ao mesmo tempo. Imagina que tem alguém puxando você aqui com uma corda e alguém puxando você com o joelho para lá. Então você vai fazer o seguinte, ó. Aqui e já começa no joelho, ó. Começou no quadril, ó. Quadril, joelho, ó. É isso aqui, ó. Quadril, joelho. E aí vai descendo. E nunca, nunca, nunca procure bloquear o seu joelho. Ah, William, mas eu já ouvi gente falando que não pode ultrapassar a ponta do pé. Não. Pelo amor de Deus. Se alguém falar isso para você, você deixa entrar aqui e sair por aqui. O movimento mais natural é justamente o seu joelho avançar e é o mais seguro que pode existir, tanto para o seu joelho como para a sua coluna. Tem um estudo muito interessante que na pesquisa os caras bloquearam o joelho e fizeram o pessoal agachar com o joelho bloqueado. Sabe quem que pagou a conta? Quem que teve uma sobrecarga gigantesca? Lombar. Então, deixe natural. O quanto vai avançar o seu joelho depende do tamanho dos seus ossos, depende da sua mobilidade de tornozelo. A questão é, nem pense nisso, deixa o natural. Ah, eu tenho que avançar o joelho? Não, deixa natural, só não tenta bloquear. Então você começou com o quadril para trás, já trouxe o joelho e você vai descendo. O máximo que você consegue de maneira natural. Olha aqui, ó, tô indo aqui sem peso, o máximo que eu consigo. Se você vai experimentar isso sem peso, coloque os braços à frente para ajudar no equilíbrio e você vai descer o máximo que você consegue. Notícia ruim. Se você descer mais ou menos até os 90 graus é o ângulo de maior compressão patelofemoral. Se você já teve algum problema no joelho alguma vez, eu apostaria com você que se você foi no médico, o médico falou assim, olha, só faça exercícios até 90 graus. Quem fala isso mostra que nunca leu nenhum estudo sobre as forças compressivas no agachamento. 90 graus é ponto pacífico, que é o ângulo de maior compressão patelofemoral. Então, se você vai parar sempre nos 90 graus e voltar, parar nos 90 e volta, você está parando no ângulo que o que gera mais pressão no seu joelho. Então, você não vai fazer isso. Se você conseguir, você passa desse ângulo e vai mais embaixo, porque você tem mais musculaturas tirando a pressão do joelho. É isso que você precisa fazer, não é encher o seu joelho de pressão. Então, naturalmente, você vai descer até onde você consegue, só que a partir daqui, até aqui só tem coxa trabalhando. A partir daqui, você começa a acionar os seus adutores, musculatura do interno de coxa, e o seu glúteo. Então, quando você faz esse movimento aqui, mesmo que seja com uma carga menor do que os 20... Lembra que eu falei dos 20 quilos, né? Daquela minha aluna que começou em janeiro? Ela aqui, ó, 20 quilos, pá, tá trabalhando nada quase, só um pouquinho das coxas. Coloca 15, 12 em cada lado, que seja. E aí, ó, pum, lá embaixo e volta. Lá embaixo, controlada. Lembra que eu te falei? 3 a 4 segundos, desce lá e volta. Porque aí sim você vai ter mais domínio do movimento. Esse é o principal. E cuidado para não fazer sempre aqui, ó, olhando para o chão, tá? Porque quando você tiver o peso nas costas, se você olhar para o chão, a tendência é fazer isso aqui, ó.
Então, olha para frente, tá? Para frente, assim, não precisa ser na frente retão lá em cima. Na frente e um pouquinho para baixo. Esse movimento aqui e volta. Fica show, fica um agachamento onde você tem um movimento natural, seguro e vai trabalhar muito bem. Coxa, interno de coxa e glúteo. Isso tudo vai trazer um bom resultado em você. É por isso que eu insisto. A parte técnica, ela vai determinar se você vai conseguir trabalhar a musculatura que você quer. Porque não adianta você me falar agora aqui assim, poxa, eu já faço o agachamento. Seu agachamento tá assim? Pô, tá assim, beleza. Um ponto bacana. É óbvio que você vai ter que saber quantas séries, quantas repetições, qual a carga, qual o intervalo, como que é feita a progressão. Então, tudo isso engloba também a parte técnica, vem a somar na parte técnica. Mas o problema é que você percebe que quem faz agachamento, isso aqui é um agachamento. E quem faz um agachamento também é agachamento. Só que são dois exercícios completamente diferentes. Ficou alguma dúvida em relação ao agachamento agora? Eu não consegui ler os comentários, né? Ficou uma dúvida? No caso, aqui a gente tem a possibilidade, a partir desse movimento de agachamento, onde eu mostrei, posição dos pés, início do movimento, com quadril, joelho, até onde você vai ter amplitude. Aí nós temos variações que pode ser com o peso na frente, pode ser com a barra nas costas, pode ser num aparelho, numa máquina também, mas a base desse movimento, seja feita na academia, seja feita em casa, ela é a mesma, exatamente a mesma, com pequenas variações de conforto articular, porque as pessoas são diferentes em relação a esses tamanhos de ossos, ao quanto uma pessoa é mais móvel do que a outra, tem mais mobilidade em uma articulação, mais flexibilidade, mais elasticidade em determinada musculatura e por aí vai, tá? Uma vez cascuda, vai julgar o agachamento de todo mundo na academia. Sem dúvida, boa explicação, melhor explicação, excelente explicação. A Prizinha, a Pri, ó, que tá aqui, ó. A Pri faz um agachamento, o agachamento da Pri aqui, ó. Eu nem mostro muito aqui essas máquinas, tá? Mas eu vou mostrar mais. Isso aqui é um belt squat. É um agachamento que se coloca um cinto aqui e aí, ó, se vai lá embaixo e volta. O cinto é colocado aqui, tá? Esse aparelho, ele é fantástico. É uma pena que nem toda academia tenha. E a Pri, a academia dela tem há pouco tempo, talvez há um ano, sei lá, 6 meses, um ano. Não, faz mais do que 6 meses, acho que é um ano mais ou menos. E ela agacha lá embaixo, faz um movimento lindo, maravilhoso. E aí tem gente que pensa o seguinte, né? Só abrindo esse... Já que a gente está falando de agachamento, só abrindo esse parênteses, né? Como vai um cinto... Você tá me vendo, né? Como vai um cinto aqui e a pessoa faz um monte de peso aqui, ó. A pessoa pensa, meu Deus, vai arrebentar a lombar ou deve forçar muito a lombar. Só que o cinto aqui na lombar é o seguinte, o cinto faz com que a força aplicada seja bem em cima da articulação do quadril. E agora eu vou dar uma explicação um pouquinho mais técnica, mas você vai entender. O torque, que é o quanto de força aquela região sofre, por exemplo. O torque na região da lombar, ele é muito pequeno. Ele é muito menor. Então é um exercício excelente para as coxas e tem um trabalho dos eretores da espinha, da musculatura da lombar, muito menor que um agachamento tradicional, por exemplo. Então é um exercício que para quem tem até algum problema na lombar, está num período um pouquinho mais frágil com a sua lombar, ou quer colocar no treino sem ter uma grande solicitação dessa musculatura, é um baita de um exercício. E é um exercício que não trabalha a lombar. Praticamente nada, é muito pouco, né? Claro que tem ali um pouquinho de contração isométrica, mas trabalha muito menos, é um baita de um exercício. Ah, que interessante também, ó. William fala sobre o bumbum descer muito. Eu acho que o que você está falando aqui é isso aqui, tá? Eu não estou conseguindo ver todos os comentários, mas depois eu posso abrir para perguntas também. O que você deve estar falando é o seguinte, né?
Ó. Olha o meu bumbum aqui, né? Tô aqui, ó. Coluna alinhada, vou descendo. O que você tá falando é isso aqui, né? Descer muito e ficar assim. É isso, né? Fazer este movimento aqui, essa curvatura enorme, o pessoal fala muito, né? Ah, isso aí é a retroversão pélvica. Alguém já ouviu falar disso? Retroversão pélvica? E fala, não, você não pode fazer retroversão pélvica, é proibido, vai arrebentar sua coluna. Existem duas coisas que são diferentes, tá? Uma é a pelve, aqui, esse movimento, e outra é sua coluna. Toda pessoa que agacha mais profundo, toda, vai ter uma retroversão pélvica. Por mais que você não consiga enxergar. Talvez o seu olho não seja treinado para isso, mas é natural a pelve fazer uma retroversão. Então, isso aqui, ó, não é só uma retroversão pélvica. Nossa, é feio, né? É feio, parece um cachorrinho cagando, né? Isso aqui é uma retroversão da pelve com a coluna também se movimentando. Normalmente é uma retificação da coluna lombar. Que a coluna lombar, ela é assim, né? Ó, ela é assim, aqui, ó. Ela é assim, não sei se dá pra ver bem aqui. Aqui. E aí, quando eu faço isso aqui, ela vai ficando mais reta. É uma retificação da lombar. E essas coisas são diferentes. Então, a retroversão pélvica não é um problema. Agora, você modificar a sua coluna também não é algo que vai falar assim, nossa, é proibido, mas a questão é, por que fazer isso com a coluna? Então não tem por que você estar com o peso nas costas e fazer esse movimento exagerado aqui. Não tem por quê. Não tem por quê. Você não vai ter nenhum benefício para isso. É fato que você vai se machucar? Não, talvez você nunca se machuque. Mas qual que é o benefício? Se esse movimento a mais aqui é só da sua coluna aqui. Você está querendo treinar a sua coluna no agachamento aqui, treinar esse movimento aqui? Se você quer treinar esse movimento, beleza. Mas eu acho que pouca gente vai pro agachamento pensando em movimentar a sua coluna. Então vale a pena você manter as estruturas anatômicas da sua coluna. E se tiver pequenas variações, pequenas mudanças, fica tranquila, desde que sejam pequenas e você suporte muito bem isso. Exemplo, se eu vou agachar aqui com peso, deixa eu ver. Eu quero ver se esse peso não tapa aqui o que eu vou mostrar para você. Ó, dá uma olhadinha aqui, ó. O meu agachamento profundo, ó. Minha pisada aqui, ó, vou agachar, ó. Acho que tá dando para ver, eu que não consigo ver, né? Ó, tô agachando, ó, aqui, ó, eu agacho aqui, tá certinho para mim, tá ótimo esse movimento aqui, tá incrível. Eu tenho um pouquinho, porque todo mundo tem um pouquinho de retroversão da pelve, mas a coluna tá se mantendo anatômica, zero dor nas costas, zero problema aqui, e ó, movimento encaixadíssimo. É diferente de fazer isso aqui, ó. Ó. Aqui, ó. Aqui eu já começo a sentir minha lombar. Começo a sentir dor na minha coluna. E sobe. Ó, olha aqui como é que eu tô. E sobe. Qual que é o benefício aqui? O benefício de fazer desse outro jeito? Cara, nenhum. Lembra que a gente está falando de ter resultados estéticos, de trabalhar as musculaturas que a gente quer. O que a gente quer trabalhar no nosso agachamento? Principalmente, os grandes atores do nosso agachamento é coxa, é interno de coxa e é glúteo. Se eu agacho assim, todo arredondado, eu vou trabalhar demais aqui a musculatura ao redor da minha coluna e não vou trabalhar tão bem o que eu quero. Vale a pena? Para mim não vale, tá? Para mim não vale. Só para você ter essa explicação. Ficou entendido? Ficou entendido? Era isso que você queria perguntar? Então, aqui começamos com o agachamento, parte técnica de agachamento, recomendações de agachamento também. E se você já entendeu que se você não consegue descer profundamente, não tem problema, porque você vai trabalhar para isso. Ótimo.
Show de bola. Faltou o quê? Quando a gente fala das nossas pernas. Eu nem vou entrar em detalhes de panturrilha, tá? Mas faltou o quê no agachamento? Faltou posterior de coxa. No posterior de coxa, agora eu vou pedir para você aqui um pouquinho de paciência, se tiver um pouquinho escuro aqui, tá? Que eu não liguei a luz, mas eu acho que dá para ver bem, né? Dá para ver legal aqui? Aqui eu tenho uma cadeira flexora. Quando a gente quer trabalhar a parte de trás da nossa coxa, nos nossos posteriores de coxa, nós temos duas maneiras de trabalhar. Uma das maneiras é estendendo o quadril, ou seja, esse movimento aqui. Que exercício que eu posso fazer assim? Alguém sabe? Se eu tiver com halteres, uma barra, posso fazer o stiff, que é com o joelho mais retinho. Posso fazer o RDL, o levantamento romeno, né? Aqui, ó, o romeno, o joelho um pouquinho mais flexionado, meu joelho não avança, ó. Aqui eu trabalho muito bem os meus posteriores de coxa, através de uma extensão do meu quadril. É isso aqui, ó, isso aqui chama de extensão de quadril, né? Isso aqui. Mas tem uma outra maneira de trabalhar os posteriores de coxa, que é através da flexão do joelho. A flexão do joelho trabalha muito bem. Eu vou mostrar para você aqui um exercício que pode ser muito bem aproveitado. E aqui, ó, posterior de coxa, para trabalhar a cadeira. Aqui alguns ajustes para você fazer na sua academia lá. As melhores cadeiras flexoras são as que prendem aqui, tá? Tem algumas que elas não prendem na coxa. Tipo essa aqui, ó, essa aqui prende na coxa. Cara, isso aqui é o que deixa você mais estável, é o que deixa você mais firme, é ótimo, tá? Tem algumas que prendem aqui na frente do joelho, eu detesto. Mas, se é o que você tem, bora fazer isso aí. Então, aqui, nós temos a possibilidade tradicional de fazer, que é você encostada no banco, aí você vai colocar os seus pés no suporte, e aqui é importante que você coloque no tornozelo mais ou menos, tá? Coloca aqui, ó, no tornozelo. Não deixa nem muito para o calcanhar e nem muito para cima, próximo do joelho. É bem no tornozelo, onde fica confortável para você. Colocou ali, perfeito. Se ajeita na cadeira. O ângulo do seu joelho tem que estar no ângulo aqui do aparelho. Você vai ver que tem lá o eixo do aparelho, você vai deixar ali próximo, tá? Mas você vai precisar, antes de tudo isso, testar aonde está o suporte. Por quê? Porque não adianta você estar alinhada no aparelho e o suporte ficar em cima do seu joelho. Sabe a patela? Chamavam antigamente de rótula do joelho, né? Essa bolachinha do joelho. Se tiver em cima do seu joelho, cara, você não vai conseguir fazer, é capaz de você arrebentar os dois joelhos de uma vez só. Você não vai fazer isso. Então você vai deixar aonde? Em cima da coxa. É acima da patela, é na coxa, é ali que vai prender. Então, ó, prendi. Tô alinhado, pé na posição certinha, em cima da coxa. O jeito tradicional, que não é errado, é você se empurrar para trás, colar na cadeira e, ó, tum, lá embaixo e volta o máximo que dá no alto. Lá embaixo e volta no alto. Ótimo, ótimo exercício. Beleza. Existem alguns estudos recentes mostrando que essa musculatura de trás da coxa, ela consegue ter um estímulo maior para a hipertrofia quando ela está em uma posição mais alongada. Como é que os caras descobriram isso? Eles compararam quem estava fazendo a cadeira flexora do jeito tradicional, essa que eu mostrei para você, com a cama flexora. Na cama flexora, você fica deitada, eu não tenho cama aqui, tá? Mas você fica deitada e faz isso aqui, ó. Tá? Nesse caso aqui, quando você está deitada fazendo isso, a sua musculatura posterior de coxa, ela está pouco alongada, ela não está alongada. Mas quando você senta, faz isso aqui com o seu quadril, ela alonga mais. Ela está mais alongada, porque esse músculo aqui, ó, quando a gente faz isso aqui, acaba puxando mais aqui, alongando mais. Então, se você vier para cá
e você quiser alongar ainda um pouquinho mais o seu posterior de coxa, pode ser que você tenha um proveito ainda melhor da sua cadeira flexora. Então você vai segurar, aí algumas cadeiras flexoras têm um negocinho para você segurar aqui, a minha não tem, posso segurar aqui, posso segurar no banco, e aí você vai trazer o seu tronco mais à frente e fazer esse movimento com o tronco mais à frente. Nossa, alonga muito mais mesmo. Só que evita de ficar toda arredondada, porque isso aqui é a sua coluna que está flexionando. E aí você não vai puxar mais o seu posterior, alongar ele aqui. Então vem para frente com o seu bumbum mais empinado, mantém a curvatura anatômica da coluna, e aí você faz esse movimento aqui. Você vai conseguir gerar mais alongamento, mais contração a partir do músculo alongado, e isso tende a gerar um estímulo melhor para você nos seus posteriores de coxa. E aí, caso você esteja fazendo isso na sua academia, isso aqui não tem nada de avançado, tá? Não adianta falar assim, isso aí é para quem já treina há muitos anos. Não, se você treina há pouco tempo, não tem problema nenhum você fazer isso aqui. Não tem problema, se você consegue. Agora, William, eu tô fazendo isso aqui, porque eu não consigo. Eu tenho um problema que eu sou iniciante, aí eu fico rodando meus braços. Não, aí não, você não é iniciante. Aí talvez você tenha algum outro problema na sua vida. Porque uma pessoa que é iniciante, ela pode muito bem fazer isso aqui. Não tem problema nenhum. Se ela conseguir se manter certinha na coluna, conseguir fazer o movimento bem feito, que você está parado, você está só flexionando o joelho. Então não adianta querer criar um caso, meu Deus, é só para avançadas. Bullshit, bobagem, não é só para avançada não, tá? E se você estiver fazendo isso na academia e falarem que é errado para você, você fala assim, poxa, segue o William lá, dá uma olhadinha aqui, eu tenho até post já sobre isso, né? Claro, teria que procurar esse post, mas eu já tenho post sobre isso, dando toda essa explicação, mostrando a pesquisa científica. E, inclusive eu falo, isso não significa que do jeito tradicional está errado. Não, mas é algo simples de fazer e que você não tem nenhum tipo de prejuízo e ainda pode ter algum tipo de benefício. Você trabalha muito bem o seu posterior de coxa dessa forma. Show, né? Gostou? Alguém já fez dessa forma? Alguém já fez dessa maneira a cadeira flexora? Alguém já tinha visto um post meu ensinando isso? Como é que é aí? Fala aí pra mim. Com isso a gente consegue trabalhar de uma maneira muito harmônica, de uma maneira inteira. Glúteo, posterior de coxa, fica faltando aqui uma coisinha só para complemento, tá? Por quê? Porque aqui a gente usou um exercício para uma coisa, outro para outra. Se a gente quer dar uma ênfase maior em glúteo, será que a gente vai apostar tudo só no agachamento? Pode ser que você desenvolva fazendo só agachamento. Se você tem uma boa genética para isso, beleza. Tem muita gente que bate naquela tecla, né? O básico que funciona, vai agachar, é só agachar, só agachar. A questão é a seguinte, talvez o básico, só o agachamento e as variações de agachamento possam funcionar, sim, para muitas pessoas. Mas se você quer um resultado a mais, se você é desprovida de glúteo e quer dar o seu máximo, realmente quer dar o seu máximo, você vai precisar de novos estímulos que trabalhem de maneira complementar o glúteo. A gente está chegando em 1 hora de live aqui. Eu acabei explicando demais diversos pontos e essa live aqui eu poderia dividir ela em 2. Eu acho que vai ser interessante a gente acabar por aqui e eu me comprometo a dar a continuidade dela. Talvez amanhã a gente já tem live de carboidratos. Amanhã a live de carboidrato é sensacional para quem quer perder barriga e não quer ficar com a bunda murcha, igual um saquinho de mercado vazio, tá? Amanhã a live não vai ser daqui, vai ser da cozinha da minha casa. Tá sensacional. E na quinta-feira, a live 4 de aquecimento, vai ser sobre estratégias para deixar o seu treino bem mais curto, sem implicar em resultados ruins. Então você vai poder treinar em talvez 15 minutos, 12 minutos, 20 minutos com as estratégias que eu vou passar para você. Mas agora, faltou alguns outros exercícios que eu quero mostrar para você aqui. E eu vou fazer isso aqui talvez semana que vem. Eu acho que a gente poderia fazer semana que vem. Que aí fica tudo bem explicado, tudo bem detalhado. Topa? Topa fazer isso? Eu deixo essa live gravada até a data da próxima também.
Pode ser? Amanhã às 8 horas da noite, quinta-feira, 8 horas da noite também. Eu só quero perguntar para você, antes da gente encerrar aqui, se você está no grupo de WhatsApp e está ouvindo os meus áudios, porque, sinceramente, eu nunca fiz esses áudios. Eu faço do fundo do meu coração para ajudar você. Eu não precisaria fazer esses áudios. E eu fiz ontem, mandei outro hoje. E eu acredito que são áudios que podem mudar o seu jogo, podem ajudar você. Então, tem alguém que está ouvindo aqui, porque eu estou gravando, eu escolho o roteiro do áudio, eu penso, cara, o que pode ajudar mesmo? E aí eu penso, cara, mas será que estão ouvindo? Eu sei que é ruim às vezes ouvir áudio, né? Puta, tá mandando áudio longo, o áudio tem 5 minutos, 4 minutos, 6 minutos, mas eu faço isso porque eu quero ajudar. Eu não quero mandar áudio só para, não, eu quero realmente ajudar. A Cíntia aqui, ouviu áudios maravilhosos, show, gosto muito dos e-mails também, eu tô. Ah, que bom, eu ouço sim, que bom, porque eu falo isso mesmo, que é de coração, tá? É de coração. É realmente um áudio para ajudar, os áudios são gratuitos, eles vão sair do ar depois que acaba o desafio, porque é isso aí. Mas eu coloco o meu coração ali que eu penso, cara, eu posso ajudar além das lives, além do próprio desafio da semana que vem, tem como ajudar um pouco mais. Sim, a gente passa mais tempo juntos. Então eu estou sendo assim, ó, coração aberto total, estou sendo bem sincero, talvez eu seja um pouquinho duro em algumas palavras, em alguns áudios, mas essa minha dureza é para te ajudar. Pode ter certeza que é para te ajudar. Porque eu sei que muitas vezes você está aí sozinha, você não tem rede de apoio para treinar, você não tem amigas para isso, muitas vezes você até ouve brincadeirinhas, você ouve chacota, às vezes até em casa seu marido não ajuda. Eu sei como é que é isso, eu sei como é que é. Então, às vezes você ouvir alguém que vive isso há 20 anos e que tem uma experiência com milhares de mulheres que já passaram pelo que você já passou, que passam pelo que você já passou, e eu também passo pelo que você passa, é interessante. Então, ouça os áudios porque realmente eu estou fazendo isso muito de coração, tá bom? Amanhã, 8 horas da noite também, a gente deixa essa live para o próximo dia. Alguém tem alguma pergunta? Alguma pergunta específica da nossa live de hoje? Alguém quer tirar alguma dúvida aqui? Antes da gente fechar, eu posso responder aqui alguma pergunta para você. Ó, os áudios falam a mais pura verdade, a Andrea falou. É verdade, cara. É verdade mesmo. Ó, a Flávia falou, acho que não estou no grupo. Recebi mensagem só até receber o manual, preenchi ele e não recebi mais nada. Tem que entrar no grupo. O grupo de WhatsApp tá lá, tá? Aline, só dizer que você arrasa também, Aline. Posso fazer a caneleira em pé? Pode, tá? Pode. Mas, cuidado quando você vai fazer a caneleira em pé para trabalhar o seu posterior de coxa, para deixar essa perna da frente firme em algum local, tá? Porque se você fizer isso aqui, ó, tá indo para frente aqui, ó, e aí o seu posterior de coxa vai trabalhar muito pouquinho. Então você encosta em algum local, pode ser num step, pode ser em uma mesa da sua casa, para fazer só este movimento aqui, tá bom? Vai ter demonstração para quem treina em casa. Toda a parte do agachamento que eu falei aqui serve para academia ou em casa, 100%, não tem nenhuma diferenciação, tá? A questão da cadeira flexora, eu vou colocar sim uma demonstração para você fazer em casa, se você tiver elástico, e mesmo que você talvez não tenha elástico, o que você pode fazer? Vou colocar isso aí, eu coloco junto na live complementar, na parte 2 dessa live de hoje, pode ser? A Rávila maravilhosa, Will, você é show, você também é. Onde vejo a live de ontem? Tá no meu perfil aqui, tá? Eu vou deixar essa semana todas aqui no meu perfil. Você vai no meu perfil do Instagram ali, que tem uns 2, 3 posts atrás, você encontra a live de ontem, tá? Olha, a Dani tá aqui. Dani, faz búlgaro, Will. Cara, a Dani, ela ama fazer búlgaro. Ela mandou agora há pouco, um pouquinho antes de entrar na live, mandou as fotos atuais dela. Cara, é bizarra a diferença. Eu não tenho aqui a comparação, ela não tá em mãos aqui comigo. Mas o glúteo dela tá absurdo. 40 anos, 4 filhos. Tá demais. Parabéns, Dani. Parabéns mesmo. A louca do búlgaro. Tá aí, ó. Mostra no bumbum que o búlgaro é muito bom. Não só o búlgaro, né? Mas ela gosta muito do búlgaro mesmo. O manual de cardio tá no grupo, tá, Thalita? Tá lá dentro do grupo do desafio. Tudo vai rolar ali dentro do grupo do desafio.
Fechamos? Mais uma pergunta? Como diminuir o culote? A Damares perguntou. E a Nel, logo abaixo também, a Nel Silva perguntou, tem como tirar o culote do quadril? Tem como sim, tá? Quais os melhores exercícios para isso? Eu já vi que vocês não viram os meus stories hoje, porque quando a gente fala de gordura localizada, por exemplo, do culote. O culote tá aqui, né? Se eu fizer esse movimento aqui, eu não vou estar trabalhando bem essa região aqui, ó. Se o culote tá aqui, né? De costas, ó. Essa abdução aqui, eu não estou trabalhando exatamente ali. Isso significa que fazer esse tipo de abdução aqui é o melhor exercício para essa região. Certo ou errado? Completamente errado. Não existe exercício para perder gordura localizada. Não existe. Se você tiver a gordura no culote, não é fazendo esse exercício que você vai perder. Você perde essa gordura do culote através da redução da gordura geral do seu corpo e também a localizada. E só existe uma maneira de fazer isso. É gerando um déficit calórico, é ingerindo menos calorias do que você gasta. Só que para isso funcionar tem que ser feito de maneira inteligente. Aí sim você vai perder essa gordura. Agora, o treino é dispensável? Pelo contrário. O treino é obrigatório porque você precisa ao mesmo tempo criar massa muscular. Um resultado de perda de culote aqui para mostrar para você o que eu tô falando aqui para ficar mais claro. Deixa eu ver se eu tenho aqui em mãos alguma coisa. Aqui, ó. Essa aqui não é a foto atual da Dani, tá? Aqui. Você vê... Eu queria trazer essa foto mais juntinha, mas não dá. Mas aqui dá pra ver o glúteo dela mais murcho, ela tendo um culote maior, ela tem mais gordura aqui nos flancos também. Olha a diminuição que ela teve. A Dani que tá aqui na live. Isso aqui foi em 6 meses, talvez, 7 meses, eu não sei. Ela me mandou foto hoje, ela tá ainda melhor. Mas aqui a gente já vê que teve uma baita de uma redução de gordura e um baita de um ganho de massa muscular no glúteo. Incrível, maravilha. Isso aconteceu por causa de algum exercício específico, algum exercício localizado? Não, não foi por isso. Vamos lá, vamos ver mais um resultado de culote aqui. Deixa eu ver se eu tenho algum fácil. Aqui dá pra ver também aqui, ó. O resultado da Bruna. Você vê aqui, ó, ela tinha mais culote, menos desenho de glúteo, olha os flancos ali também acima da calcinha, você vê um resultado também no corpo dela bem significativo. 6 meses, Dani, o seu? 6 meses, né? E agora a gente tá com 8 meses, eu acho, né? No total, daí faz uns 2 meses aquela foto, 8, 9 meses, é por aí, né? E eu quero ver aqui se eu mostro pra você, só mais um, específico de culotes. Ah, aqui também. 40 anos. Aqui dá pra ver até mais, né? Dá pra ver? 40 anos. Olha a diferença. Aqui a gente tem até o combo de flancos, temos o combo de culote, temos o combo de celulite. Olha a diferença nesse corpo. A mudança, ela é muito grande, né? E seria muito tentador até eu falar assim, ó, 3 exercícios para mulheres de 40 anos para perder o culote. Essa abdução aqui, a cadeira abdutora com o tronco para frente também. Isso é mentira, tá? Então, o que faz você ter um resultado desse tipo é a combinação de treino correto, alimentação correta e acompanhamento para trocar as estratégias quando necessário também e até para ajudar você a não desistir e a continuar firme no processo. Esse resultado aqui é outro resultado maravilhoso. Aqui a Maikele, né? Perguntou como faço para ser aluna. Maikele, eu abro vagas no dia 21 e só dia 21. Se alguém oferecer alguma coisa para você antes, não sou eu, é mentira, é alguém tentando se passar por mim. É dia 21, segunda-feira, não a próxima, a outra, eu abro vagas.
eu diria para você participar do desafio Definição 30+, que ao final do desafio eu vou dar mais informações de como funciona e também de uma condição bem especial para as primeiras inscritas. 21 de julho é a data, tá bom, Aline? Aí eu falo todos os detalhes, como é que funciona, falo dos valores, falo da promoção, falo de alguns presentinhos também que as mais rapidinhas vão poder ganhar e por aí vai. Bom, fale um pouco sobre pochete. Eu vou falar muito sobre pochete no desafio, muito mesmo, tá bom, Juliana? Fica tranquila que eu vou falar muito sobre pochete, sobre barriga no desafio. Amanhã temos o nosso terceiro compromisso, terceira live do aquecimento do desafio Definição 30+. Se você não está inscrita ainda no desafio, link da minha bio, faz a sua inscrição é gratuita, entra no grupo de WhatsApp. Amanhã tem mais áudio lá no grupo de WhatsApp. Ouça o áudio, é um presente para você realmente aproveitar ao máximo essa sua jornada, para que a gente fique bem juntinhos aqui. Amanhã nos vemos 8 horas da noite aqui no meu Instagram. Se você não assistiu a live de ontem, assista, porque ela tá muito show. Depois que acaba o desafio, sai tudo do ar, então aproveita para assistir. E essa live de hoje a gente partilhou ela, a gente vai dividir ela em 2, a gente volta para completar ela com os próximos exercícios, para modelar, para moldar o que a gente definiu aqui como um corpo bem feminino, bem estético. A gente vai fazer isso aí na semana que vem. Muito obrigado por tudo, muito obrigado por essa companhia maravilhosa de vocês. Nos vemos amanhã, 8 horas da noite. Beijo, tchau, tchau.